Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 3 de setembro. Daqui a pouco você vai acompanhar ao vivo o lançamento da coletânea Diversidade, Jurisprudência do STF e Bibliografia Temática. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você confere também. Plenário do Supremo julga ação que questiona a reforma administrativa de 1998. Ministra Carmen Lúcia dá 5 dias para o governo federal explicar a atuação de militares na Amazônia. Reportagem da série especial sobre a desinformação alerta para técnicas de manipulação de vídeos. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 5 dias para que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, prestem informações sobre o uso das Forças Armadas nos 9 estados da Amazônia Legal. Decreto publicado em maio autoriza ações na fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental para o combate ao desmatamento ilegal e a focos de incêndio. O Partido Verde entrou com ação no Supremo pedindo a suspensão do decreto e da portaria que autorizaram a operação. Para o partido, a medida representa a verdadeira militarização da política ambiental brasileira e usurpa competências dos órgãos de proteção ambiental, em especial do IBAMA. Além de determinar a manifestação do governo federal sobre o tema, a ministra Carmen Lúcia adotou o chamado rito abreviado e a ação do PV deve ser julgada diretamente no plenário do Supremo. Terminou há pouco a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, em que os ministros debateram a ação que envolve o regime de contratações de servidores públicos. O julgamento foi suspenso após o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Hoje, os servidores públicos seguem o chamado regime jurídico único, que regula a relação entre os servidores públicos e a administração e prevê a estabilidade do cargo. Mas a emenda constitucional número 19 de 1998 trouxe uma alteração que excluiu a exigência do regime jurídico único e permitiria a contratação de funcionários públicos via CLT ou pela forma estatutária. Os partidos PT, PCdoB, PDT e PSB entraram no Supremo com ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a emenda constitucional foi promulgada sem que as alterações feitas pelo Senado fossem aprovadas em 2 turnos pela Câmara dos Deputados. A ADI foi proposta em 2000 e teve liminar confirmada por 8-3 pelo plenário em 2007, para suspender apenas o caput do artigo 39. Agora, os ministros julgam o mérito da ação. Na sustentação oral, o advogado do PT se ateve à inconstitucionalidade na questão formal da emenda. Na hora de fazer a redação definitiva, de adequar a redação, o relator, então, o deputado Moreira Franco, ele resolveu simplesmente, como entendia que não tinha sido aprovada a redação nova do caput, simplesmente resolveu ignorar a redação antiga do caput do artigo 39 e subiu, na verdade, o parágrafo 4º do artigo 39 para o caput. Já o principal argumento do advogado do PDT foi que a norma fere o princípio da isonomia. Superada aquela ideia inicial de igualdade perante a lei e adotada a ideia keynesiana de igualdade na lei, não há espaço para que se institua numa Constituição essencialmente isonômica possibilidades de tratamentos diferenciados àqueles que se encontram em situações iguais. Para o advogado-geral da União, não houve alterações substanciais no texto aprovado. Por isso, ele se manifestou pela improcedência da ação. Passados 13 anos da liminar, a retomada da possibilidade que já existiu por quase 10 anos não traria nenhuma dificuldade, ao contrário, possivelmente representaria saudável oxigenação em termos de leque de possibilidades para os entes em suas respectivas esferas de autonomia. A Procuradoria-Geral da República manteve o parecer anterior e opinou pela inconstitucionalidade da emenda. O provimento no dia de hoje que subverta a estabilidade que se criou ao longo desses 20 anos deste processo, entende o Ministério Público, seja de todo prudente não ser abalada. A ministra Carmen Lúcia votou pela procedência parcial da ação,
ou seja, mantendo o regime jurídico único para a contratação de servidores. Julgar parcialmente procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade formal do caput do artigo 39 da Constituição da República, que foi alterado pela emenda constitucional número 19, portanto, confirmando a cautelar deferida por este plenário, até mesmo, senhor presidente, quanto à definição dos efeitos. E, portanto, o que se manteve de 98 até 2007, até para evitar um caos administrativo ou uma situação realmente de profunda insegurança, foi mantido. Ora, 13 anos depois daquela ultimação do julgado, parece-me que de todo conveniente manter-se o que foi definido naquele momento. O julgamento foi suspenso depois do voto da ministra Carmen Lúcia. O Superior Tribunal de Justiça decide que contrato de terreno alugado para instalação de antena de celular está sujeito à ação renovatória. O caso começou quando o proprietário de um terreno se recusou a renovar o aluguel com uma operadora de celular que tinha no local uma estação rádio base, conhecida como antena de celular. A empresa entrou com uma ação renovatória de contrato de locação. Em primeira instância, o juiz determinou que o contrato fosse renovado. O locador, então, recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu que a estação não caracteriza o fundo de comércio da empresa e, portanto, não seria objeto de ação renovatória. Por isso, mandou a empresa desocupar o imóvel. A operadora recorreu ao STJ. Em seu voto, a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, afirmou que as estações rádio base, essenciais à prestação de serviço de telefonia celular, demandam investimento e, como tal, integram o fundo de comércio da operadora e se incorporam ao seu patrimônio. Como consequência, o contrato de locação do terreno, segundo a ministra, está sujeito à ação renovatória prevista em lei, como medida para evitar a retomada injustificada pelo locador do imóvel após sua valorização. Os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora e reformaram a decisão do Tribunal Estadual. Porém, determinaram que o tribunal analise a alegação do proprietário, que justificou a retomada do imóvel para uso próprio, motivo que impediria a renovação do contrato, como prevê a Lei de Locações. Hoje de manhã, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou que não houve infidelidade partidária de um vereador de Santa Luzia, em Minas Gerais. Veja essa e outras decisões do TSE. Os ministros julgaram recurso de Silmário Gonçalves Eleutério. Em 2016, ele foi eleito vereador da cidade mineira de Santa Luzia pelo PTN, que atualmente é o Podemos. Após as eleições, Silmário deixou o partido e se filiou ao PHS. A legenda anterior do político entrou com uma ação contra ele, alegando infidelidade partidária. Mas o plenário entendeu que Silmário pode ocupar a vaga na Câmara Municipal de Santa Luzia, já que o PHS foi incorporado pelo Podemos. Neste momento, e com a incorporação do Podemos pelo PHS, a incorporação essa, que aliás já foi examinada e tive a oportunidade de dela ser o relator nesta Corte Eleitoral, entendo que as novas circunstâncias fulminam a existência do quadro de infidelidade que originariamente se apresentava, não somente no que tange aos eleitores e ao eleito, mas como também na interação do outrora trânsfuga com o coletivo ideológico que o elegeu. O plenário começou a analisar um recurso em habeas corpus do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Ele é acusado de falsidade ideológica eleitoral, fraude eleitoral e associação criminosa. Perillo tenta suspender o andamento da ação. O relator do recurso do ex-governador, ministro Sérgio Banhos, votou no sentido de negar o recurso de Perillo. Não merece guarida, portanto, a pretensão defendida de extinção da punibilidade em relação aos crimes de associação criminosa, fraude processual, falsidade ideológica eleitoral e peculato. Por outro lado, no que se refere ao delito de peculato, os recorrentes sustentam que o paciente não era funcionário público e que a utilização de servidores em campanha eleitoral era conduta atípica. No meu entender, somente após a fase de instrução será possível a perfeita delimitação da situação narrada na denúncia, não havendo falar assim em pronto reconhecimento da atipicidade da conduta, nem por consequência entrancamento da ação penal, sendo o desprovimento do apelo, a meu sentir,
medida de rigor. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. Neste momento, vamos dar início à solenidade de lançamento da coletânea Diversidade, Jurisprudência do STF e Bibliografia Temática. A obra foi elaborada com o intuito de reunir uma coletânea, os principais julgamentos sobre o tema realizados pelo Supremo Tribunal Federal. Para abrir o evento, convidamos o senhor ministro Aires Brito, ministro de sempre do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar com toda a honra o ministro Dias Toffoli, luminar do nosso direito e da nossa história recente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do CNJ e tantos outros títulos de que se faz merecedor o nosso admirável ministro Dias Toffoli. Também cumprimento com muita honra, muita satisfação, o ministro José Levi, advogado-geral da União, querido amigo, colega de magistério, a quem tanto admiro também e quero bem, viu, ministro José Levi? Vossa Excelência sabe disso. Presidente Tony Reis, também amigo antigo, querido, presidente da Aliança LGBTI, doutora Rafaele Weist, doutora Ieda Leal de Souza, doutor Humberto Jacques de Medeiros, que bom revê-lo, viu, estar aqui com o senhor. Enfim, eu cumprimento todas as pessoas que fazem parte dessa nossa, chamemos de sala online, né, ministro Dias Toffoli, sob o comando, a inspiração, a convocação de Vossa Excelência. Enfim, cumprimento também respeitosamente, com todo o carinho, as pessoas que nos veem e nos ouvem assim à distância, online. E o que intento é dar conta da minha honra, ministro Dias Toffoli, em atender ao seu convite, da minha enorme satisfação de participar desse evento de lançamento dessa coletânea de estudos em torno das grandes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre diversidade, notadamente diversidade de gênero, e especificamente diversidade no plano da sexualidade. Vossa Excelência tem muito bem dado sequência, agora na presidência, a essa luminosa trajetória do Supremo de entender cientificamente que, para ele, Supremo, guardião da Constituição, segundo o artigo 102, cabeça dela mesma, a Constituição, o grande desafio do Supremo, na verdade, é de entender que a meta é a fonte. O que cabe a ele é a guarda mesma, precípua, da Constituição brasileira. Ministro Toffoli, já falamos sobre isso. A história do Supremo é a história de uma tríplice unidade. A unidade nacional, a união, a nação brasileira unificada se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte para elaborar essa Constituição de 1988, apropriadamente intitulada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, e também Constituição Coragem, pela inovações de que se fez veículo formal, né? A trajetória que vai da unidade da nação à unidade da Constituição. Nós sabemos que falo da unidade da nação porque nós temos muitas pessoas estatais, União, Estados, Distrito Federal, município, mas uma só realidade nacional, uma só instância decisória nacional, uma única nação, numa espécie de laço o enlace atemporal da ancestralidade, da coetaneidade, da posteridade de um mesmo povo soberano, o povo do Brasil. Da unidade da nação à unidade da Constituição. Nós temos inumeráveis leis, ou inumeráveis decretos, resoluções, regulamentos e uma só Constituição. Por isso que, a despeito de 106, caminhando para 107 emendas, a Constituição é uma só.
É a única lei que não tem número. É a única lei que não tem número, por ser número único, exatamente como a nação brasileira, número único. Então, da unidade da nação para a unidade da Constituição e, finalmente, a unidade do Supremo Tribunal Federal. A trajetória de uma tríplice unidade. Temos 4 tribunais superiores, 22 tribunais, 27 tribunais de justiça, 5 tribunais federais, um só Supremo Tribunal Federal. E ele é a síntese, né, dessa trajetória de uma espécie de unidade trina ou trindade una, afunilando tudo, portanto, para o Supremo Tribunal Federal, que tem tido, ministro Toffoli, agora sob a presidência de Vossa Excelência, que termina por esses breves dias, mas foi luminosa a presidência, afirmativa, rigorosamente fiel a ela a Constituição. Vossa Excelência imprimiu ao Supremo essa trajetória da fuga da subinterpretação da Constituição. E para fugir da subinterpretação da Constituição, é preciso ser proativo interpretativamente, analiticamente. Não confundir, todos nós sabemos disso, né, ministro Levi? Proatividade interpretativa com ativismo. O ativismo interpretativo é uma demasia, é um excesso, é uma usurpação de função dos outros poderes, é ir além da normatividade constitucional. Mas se existe a proibição de, no plano interpretativo, se ir além da Constituição, existe também o dever de não ficar aquém da normatividade constitucional. E para não ficar aquém da normatividade constitucional, o Supremo tem feito, e Vossa Excelência é figura admirável nesse plano, ministro Dias Toffoli, o que o Supremo tem feito é incidir corretamente em proatividade interpretativa. Bem, esse livro eu concluo, senhor presidente, dizendo que, como a meta é a fonte, como esse livro traduz muito bem o próprio preâmbulo da Constituição. O preâmbulo, nós sabemos, é uma ementa da Constituição. Toda lei tem sua ementa. A ementa da Constituição se chama preâmbulo. Ementa, nós sabemos, é síntese, é sinopse, é resumo do que de principal se contém no documento legislativo assim ementado. E exatamente o preâmbulo diz que o objetivo da Assembleia Nacional Constituinte foi um só: instituir um Estado democrático. E a democracia tendo também a sua própria destinação. 2 destinações ali no preâmbulo. Primeira destinação, instituir um Estado democrático. Destinação da Assembleia Nacional Constituinte. Mas um Estado democrático, também ele destinado a garantir os direitos sociais e individuais, nessa ordem, no preâmbulo, e 6 princípios civilizados, homenageadores do humanismo, por definição. Que princípios são esses? Que valores são esses? Diz o preâmbulo, liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e justiça. E acrescenta o mesmo preâmbulo didaticamente, que são valores supremos, inexcedíveis, insuperáveis, valores supremos de um tipo de sociedade. Que sociedade? Diz o preâmbulo. Pluralista, Tony Reis, Dr. Humberto, pluralista, fraterna e sem preconceitos. Porque esse tipo de sociedade pluralista, fraterna e sem preconceito é a que experimenta o salto quântico, o salto de qualidade para um estado de comunidade. Sociedade, sabemos, é uma junção, é um aglomerado mecânico, ocasional, como que autômato de pessoas. Comunidade não. Comunidade já significa afetividade, confiança, elo de pertencimento.
Comunidade vem de comum, unidade. Tudo é um. E esse livro dá conta dessa trajetória de que fala o preâmbulo da Constituição e que é confirmada pelo corpo de dispositivos dela, dessa trajetória que vai da sociedade à comunidade, a comunidade brasileira. Os elos de pertencimento por cima, virtuosamente, à nação brasileira, a comunidade maior brasileira de nome nação. Por isso que a sociedade é plural. A sociedade é plural filosoficamente, é plural politicamente, é plural culturalmente, é plural em gênero, é plural em diversidade sexual, entre tantas outras formas de pluralismo de que ela, a Constituição, é exemplo para o mundo. Com essas palavras, ministro Toffoli, eu dou conta, portanto, do meu extremo agrado, a honra extrema de aceder, de atender ao convite que Vossa Excelência me fez tão honrosamente, tão carinhosamente, para participar do lançamento desse livro que se fazia necessário, exatamente para coroar uma das formas de coroar a sua administração, ministro Toffoli, a edição libertária, de emancipação mental do povo brasileiro via Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos, finalmente eu o digo, que para ser emancipado mentalmente nesse país é preciso ser descolonizado mentalmente. E, portanto, é preciso excomungar esses preconceitos todos que nos envergonham, né? Que nos diminuem perante a comunidade de nações no concerto universal. Muito obrigado, presidente, e um abraço carinhoso em todos. Convidamos agora o professor Dr. Tony Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTI+. Muito bem. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Quero saudar o nosso querido presidente Dias Toffoli, parabenizar a sua... E nesses momentos de conclusão da sua gestão, dizendo que o senhor vai ficar na nossa história, e nos nossos corações e nas nossas mentes. O senhor sempre nos recebeu com maior carinho e afeto, e muita racionalidade e inteligência. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Também quero saudar o nosso querido, e aí, ministro Dias Toffoli, não sou advogado, mas pedindo a vênia de dizer que o ministro Aires Brito mora no nosso coração. Esse ministro poeta, esse ministro que encanta a gente, falando dessa forma muito querida. O senhor está nos nossos corações também, e nas nossas memórias e nos nossos discursos. Eu aprendo muito cada vez que ouço o senhor falar em palestra, nos seus artigos, sempre muito querido. Saudar o nosso querido doutor Humberto, essa pessoa maravilhosa, que sempre contribuiu para a cidadania da nossa comunidade. Nossa querida Ieda, apresentando aí a questão dos direitos humanos, que tanto a gente precisa lutar e estar junto. Então, saudando o nosso ministro José Levi, advogado-geral da União, nós sempre tivemos a AGU como nossa parceira na defesa dos nossos direitos. Sempre conversando, sempre dialogando, isso muito importante. Saudar também a querida Rafaela West, nossa querida secretária administrativa da Aliança Nacional LGBTI+. E saudando todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou muito feliz, ministro Dias Toffoli, quando recebi o convite para a cerimônia do lançamento do livro, que esse é um legado que nós estamos deixando para os nossos netos e netas, porque agora eu, através do ministro Marco Aurélio e da ministra Carmen Lúcia, eu pude adotar. Tenho 3 filhos, 2 deles falando que vão ter filhos, então eu vou ter netos. Então eu estou muito feliz que nós estamos deixando um legado, porque foi um trabalho, a decisão foram dos ministros e ministras, mas nós trabalhamos muito contribuindo com os nossos advogados, nossas advogadas, com o Samit Curi. Foi um trabalho bacana para todas essas ações. As ações da questão do casamento,
da questão do nome, da identidade da pessoa, das questões da escola democrática, com respeito à liberdade de cátedra, as decisões, a questão da doação de sangue, sempre respeitando todos os cuidados. O nosso Supremo Tribunal Federal está de parabéns. Ele está de parabéns por constituir algo que o ministro Dias Toffoli, em várias reuniões, falava, e o ministro Aires Brito, no Congresso Internacional que ele representou o Supremo Tribunal Federal, ele pediu para um assessor: traz todas as soluções para os problemas do Brasil, para a democracia, tira da minha mala aí as soluções. E ele fez um suspense. E foi lá e tirou a Constituição Federal. E aquilo me emocionou muito, que eu chorei, ministro Aires Brito. E aí eu também não sou advogado, mas eu acompanho, eu vou lá no seu artigo, no artigo 3º, fala que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. No inciso 4º, promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Mais um pouquinho, lá no artigo 5º, fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E a gente vai lá para o artigo, e olha, eu não sou advogado, no artigo 102, que o ministro Aires Brito já citou, que fala: as principais atuação é o guardião da Constituição, é o guardião da nossa cidadania. Aí fala que é para julgar ações diretas de inconstitucionalidade de lei, ou ato normativo federal ou estadual, e ação declaratória de constitucionalidade de lei, ou ato normativo federal, ou arguição de descumprimento do preceito fundamental decorrente da própria Constituição. Nesse sentido, este livro, que hoje nós estamos aqui para fazer esse lançamento, vai ficar para a nossa história. Isto mostra a importância de nós termos instituições fortes. O Supremo Tribunal Federal, mesmo com as turbulências, a racionalidade tem imperado dentro do Supremo. E eu tenho acompanhado todas, claro, com todas as vênias e divergências, mas o Supremo sempre ali tomando as decisões corretas. E para nós, da comunidade LGBTI+, o Supremo foi aquela vovó, mamãe que foi da cidadania. É aquela que nos acolheu. Eu gastei muitos ternos nesses 36 anos de luta, de visita no Congresso Nacional. E que a gente sempre fomos recebidos, mas não tinha garantido. E quando em 2010, quando nós mudamos de prédio, quando fomos para o Supremo Tribunal, vocês nos acolheram e nos aceitaram e julgaram de forma maravilhosa. Eu quero dizer assim que eu me sinto cidadão completo hoje. Hoje eu tenho meu marido, com quem estou casado há 30 anos, tenho 3 filhos, todos com o aval da Constituição Federal e por vocês. Então, o Supremo Tribunal Federal nos ajudou muito. Então, esta obra, e nesse sentido, quero citar 2 filósofos. Primeiro, um que eu gosto muito e a minha personalidade, que o Gandhi. Ele fala que uma sociedade, que uma nação deve ser julgada pelo tratamento que dá às minorias. Nós não temos que ter a opressão da maioria. Então, nesse sentido, o Supremo viu isso, analisou isso, dentro dos parâmetros constitucionais e nos deu o direito. Então, esta coletânea, que numa reunião que nós tivemos com o ministro Dias Toffoli, nós sugerimos, e ele, desde logo, falou: vamos colocar isso numa coletânea e parabenizar. E a outra dizer que o Aristóteles ele fala, e aí eu gosto muito quando na obra O Seu Filho, ele fala que a finalidade da vida é a virtude da coragem. E aí o Supremo Tribunal Federal teve essa coragem de colocar que a finalidade da vida é a felicidade.
E a nossa comunidade simplesmente quer ser feliz, e para ser feliz ela precisa ter um Estado que garanta seus direitos. E isso, hoje nós somos, podemos dizer que somos cidadãos e cidadãs da mesma classe. Não estamos sendo discriminados, porque a interpretação da Constituição nos dá hoje. E isso precisou muito trabalho, muitas discussões. Claro que sempre vai ter pessoas que pensam diferente. E eu sempre penso, ministro José Levi, na Idade Média nós éramos queimados na fogueira. Depois, até 1830, fomos tratados como criminosos. E até 1991 fomos tratados como doentes. Então, ainda há um rescaldo de uma cultura LGBTI-fóbica, mas a gente vai melhorando, e a gente está melhorando. Então, nós estamos dando uns passos largos. Como disse aquele astronauta quando chegou na Lua, pode ser um passo pequeno para o STF, mas para nós é uma vida de luta. E isso para nós é muito importante. Nesse sentido, esse livro, a Constituição Federal, nosso livro de cabeceira, e agora o nosso outro livro será a coletânea de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que inclusive a Aliança Nacional LGBTI+, e o Centro Araguaia vai fazer um curso de especialização de direitos homoafetivos, que nós precisamos pegar todas as decisões e colocar para que os nossos advogados e advogadas, para ir em todos esses tribunais e reivindicar nossos direitos, para que a gente possa realmente estar capacitando, inclusive a nossa comunidade, de reivindicar os direitos. É isso que nós queremos. E nós não queremos, José Levi, ministro, nós não queremos destruir a família de ninguém, nós queremos construir a nossa. Nós não queremos transformar ninguém em gay. Eu até brinco isso em algumas audiências. Nós já temos uma concorrência muito grande. Nós só queremos ensinar as pessoas a ser cidadãos e cidadãs. Nós não queremos sexualizar criança nenhuma. Nós queremos que nas escolas seja ensinado o respeito constitucional, que todo mundo tem o direito de ser diferente. Nós não somos padrões, nós somos diversos, e é isso que o Supremo Tribunal nos garantiu. Então, nesse sentido, mais uma vez, ministro Dias Toffoli e toda a sua equipe, aos ministros atuais da atual gestão, ao ministro Aires Brito, muito obrigado por todo o trabalho que vocês fizeram. E nós vamos continuar lá com as ADPFs e as ADIs. Eu acho que nós agora sabemos o caminho da cidadania. E essa trilha nós vamos continuar. Então, muito obrigado e parabéns. Obrigado de estar aqui o Ministério Público, está aqui o Conselho dos Direitos Humanos, está aqui a Advocacia Geral da União. Isso é importante. E vamos dialogar com o Congresso, sim. Para mim, não houve. Simplesmente houve a interpretação da Constituição Federal. E nós não tiramos direito de ninguém. E 10% da população brasileira ganhou direito de cidadania plena. Então, muito obrigado e parabéns para todos nós. Parabéns. E isso, eu estou realmente emocionado de perceber que a gente condensou nessa obra que vai ser um sucesso. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a diretora administrativa da Aliança LGBTI+, a senhora Rafaele Viste. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma enorme honra, cumprimento o nosso presidente do Supremo Tribunal, o ministro Dias Toffoli. Em nome dele, cumprimento todas as pessoas. Digo que para nós é de extrema importância, né? Eu sou uma mulher transexual brasileira, nascida aqui no estado do Paraná, e foi por conta do Supremo Tribunal Federal que enxergou e eu passei a ter cidadania, ter direito ao nome, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para qualquer ser humano, né? Você ter direito à sua identidade, ter direito ao seu gênero, e para mim foi de extrema emoção. Eu estive, a sessão da DEI 4275, ela foi, à época, presidida pela ministra Carmen Lúcia, e eu fiquei por várias
várias vezes emocionada no plenário, acompanhando, principalmente quando o ministro Fachin fez o voto dele e aí ampliou o nosso direito enquanto cidadã e cidadãos brasileiros. Acho que, como o Tony falou, o Brasil ele vem com um histórico de vários desafios que a gente tem que lidar, tanto no campo da lei quanto nas questões relacionadas aos direitos, mas a gente conseguiu ver, a comunidade LGBTI conseguiu ver no Supremo Tribunal Federal se enxergar enquanto cidadã. O Supremo, uma outra grande vitória foi equiparação da homofobia ao crime de racismo. Então, o trabalho que o Supremo vem fazendo é exatamente a sua função, né? O guardião da Constituição Federal, e cuidando, observando as leis e reparando quando existe alguma lacuna. Então, eu fico extremamente feliz pelo convite. O Tony, como ele discorreu maravilhosamente bem, a gente trabalha juntos, estive acompanhando todos os processos, mas eu queria deixar muito explícito, a gente tem um déficit ainda muito grande enquanto a comunidade trans no Brasil. Temos vários desafios. O Brasil, infelizmente, lidera o ranking de mais assassinatos no mundo, acontecem aqui. A comunidade trans brasileira ela vem sofrendo bastantes questões relacionadas a preconceito e discriminação, e a gente vem com essas vitórias identitária para o campo das pessoas trans e depois agora a equiparação do crime de homofobia e transfobia. Como o Tony falou, as questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, elas não são uma escolha ou influenciável, né? A única escolha que existe é o indivíduo poder exercer a sua vida com tranquilidade e segurança ou não. Então, eu acho que essa é a reflexão. Parabenizo o ministro Dias Toffoli, todos os ministros e ministras, pelo grande trabalho que tem sido feito, e agradeço imensamente o convite. E é isso, gente. Muito boa noite, muito, muito obrigada por tudo que os ministros e ministras do Supremo vêm fazendo pela comunidade LGBTI e, obviamente, para a sociedade brasileira. Representando o Conselho Nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, ouviremos a conselheira Ieda Leal de Souza. Boa noite. Eu quero aqui agradecer o convite feito pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O presidente, o Renan Souto Maior, ele não pôde estar aqui com vocês e me pediu para que eu estivesse nessa mesa importante, que é uma mesa que me interessa muito, né? A gente luta muito, nós, do Movimento Negro Unificado, representando o Movimento Negro Unificado no Conselho Nacional de Direitos Humanos. É um colegiado riquíssimo, né, de homens e mulheres que lutam muito por todos os direitos de todos os seres humanos. A gente tem tido muito, mas muito trabalho, e a gente tem tentado fazer a nossa tarefa. Então, eu queria muito carinhosamente aqui trazer o nosso abraço, né, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e de toda a população brasileira que entende que esse espaço é um espaço de grandes vitórias da população e do povo brasileiro. O STF cumpre com a sua tarefa quando oferece para toda a população essa coletânea. Então, parabéns. Gostaria muito, 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 muito de não dizer ministro Aires, ministro Dias, eu gostaria de dizer Aires, Dias, né? Gostaria de dizer José, Levi, Tony, Rafael, que fica muito mais próximo da população se a gente tira todas essas coisas que vêm antes do nome. Porque, neste momento, nós estamos aqui em comemoração. E a comemoração é por conta do reconhecimento e do olhar diverso, capaz de traduzir a beleza do nosso país.
Então, num momento desse, todas as autoridades presentes nós deveríamos estar em grandes festas em todas as cidades do país. Estamos entrando nas casas das pessoas, com certeza, mas nós teremos tempo em que nós vamos poder sair para comemorar mais vitórias. Então, essa cartilha, ao meu ver, a Corte Suprema decide muito bem publicar essas leis, essas decisões, para mostrar e escrever para todo o país, e acho que o Tony está certo, precisa fazer parte da biografia de todos os cursos, as pessoas lerem e saber que um dia o STF pensou, discutiu e resolveu. Então, é um momento ímpar da nossa sociedade. Quero dizer aqui que quem ganha, quem vence a vida, porque nós temos a oportunidade de valorizar os seres humanos. Vence o amor, vence a diversidade, venceu a educação, venceu a maternidade, venceu porque garantiu a licença para a mãe e para o pai. Vence a doação de sangue. Quem vence nesse país, neste momento, somos nós, quem lutou. Portanto, hoje é dia de festa. Parabéns, parabéns, ministro Dias Toffoli. E parabéns para o querido amigo Aires Brito. Parabéns, Humberto Jacques, por estar testemunhando neste momento. Parabéns, José Levi, advogado-geral da União. Parabéns, Rafael. Parabéns, Tony. Parabéns à população brasileira. Nós precisamos fazer deste país um país melhor, para a gente viver melhor, mais feliz e para a gente poder respeitar toda a diversidade, a pluralidade desse país. Lutarmos contra o racismo, o sexismo, o machismo, a LGBTfobia, lutar contra tudo aquilo que entrava o nosso país. Essa é a nossa tarefa. Vamos ler essa obra, vamos distribuir essa obra. Para mim, essa obra é um desafio que deve chegar em todas as escolas desse país, para que a gente possa, de verdade, mostrar o quanto o STF tem feito para garantir a diversidade nesse país. Parabéns. Obrigada pelo convite. Agora com a palavra, o advogado-geral da União, ministro José Levi. Caríssimo, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, que tanto estimo, que tanto admiro, muito obrigado pela gratíssima oportunidade de aqui estar. Caríssimo, excelentíssimo senhor ministro, sempre ministro, Carlos Aires Brito, que também quero tão bem, porque igualmente muito admiro como jurista, como pessoa. Uma alegria rever Vossa Excelência. Meus muito especiais cumprimentos ao professor Tony Reis, meus muito especiais cumprimentos a Rafael West, meus muito especiais cumprimentos à conselheira Ieda Leal de Souza e também os meus não menos especiais cumprimentos ao Dr. Humberto Jacques, representante da Procuradoria-Geral da República. O professor Tony referiu a evolução de coisas na história. Na essência dos direitos fundamentais está a tolerância. E a tolerância no sentido mais genuíno da palavra. Aceitação incondicional do outro. O verdadeiro acolhimento do outro. Isso está na gênese dos direitos fundamentais. A literatura registra o caráter seminal da liberdade religiosa quando da superação das guerras de religião, precisamente porque implica a afirmação da tolerância, da aceitação do outro.
no momento em que são aceitas, as liberdades que compõem a liberdade religiosa, estamos prontos para aceitar as respectivas formas laicas ou laicizadas. A liberdade de crença conduz à liberdade de pensamento em geral. A liberdade de culto conduz à liberdade de expressão em geral. E assim por diante. A história dos direitos fundamentais, no quadro do constitucionalismo, no quadro do Estado Democrático de Direito, é uma história de progressiva expansão, de progressiva ampliação, de progressiva inclusão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é rica, pródiga mesmo, em favor da inclusão, da promoção dos direitos fundamentais. Foi o Supremo que desenvolveu a doutrina brasileira do habeas corpus, com Pedro Augusto Carneiro Lessa, apontado por Rui como o Marshall brasileiro. Que belíssima tradição, ministro Carlos Aires, ministro Dias Toffoli, que belíssima tradição vossas excelências promovem. Que bonito ver isso aqui reconhecido. A nossa vida prática tem muitos desafios a enfrentar. O Supremo Tribunal Federal é bússola segura na promoção dos direitos fundamentais, sempre em patamares crescentes de inclusão e de tolerância. A democracia é para todos, é plural. Temos a fortuna de viver em uma democracia e a sequência é ampliar constantemente, sempre mais, a qualidade da nossa democracia. A obra hoje lançada é vocacionada a sedimentar e ampliar essa compreensão construtiva, arejada de coisas. Parabenizo muito o Supremo Tribunal Federal e seu grande presidente, ministro José Antônio Dias Toffoli, pela belíssima iniciativa própria à sensibilidade dos estadistas. Parabéns. Convidamos também o vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Muito boa noite, senhor presidente, senhor advogado-geral da União, senhora conselheira Leda, Rafael, Tony. É um prazer enorme ver esse momento com vocês, viver este momento com vocês. Nós, o Ministério Público, comemoramos este marco que todo mundo que tem, que viveu a Constituição de 88 para cá, sabe o quanto foi edificante essa jurisprudência, e hoje nós registramos nessa coletânea, e que é motivo de orgulho para o Supremo Tribunal Federal, é motivo de orgulho para os brasileiros, e como diz o advogado-geral da União, mantém a tradição do Supremo com a sua história libertadora, com a sua história de liberdades e de garantias. É muito fácil falar ao final. Eu queria lhes provocar a dizer que um tribunal constitucional como o Supremo, sem preconceitos, como diz a Constituição, que deve ser o Brasil, é sem preconceitos esse tribunal. Agora, a jurisprudência que esse tribunal fez sobre este tema é uma jurisprudência de conceito. A nossa Constituição diz que todos são iguais, mas nós marotamente corrompemos a ideia de que todos são iguais, imaginando que iguais são aqueles que são todos. Ou seja, todos são iguais. E quem são esses todos? Aqueles que são iguais a mim. Quem não é igual a mim não é todos. E o que esse tribunal conceitualmente fez foi alargar o conceito de todos e obrigar que qualquer brasileiro pense que a noção de todos é absolutamente inclusiva e que ninguém pode estar de fora do conceito de todos. Esse tribunal tem forçado os brasileiros a pensarem qual é o tamanho do seu todos, porque o tamanho do seu conceito de todos é o tamanho da sua igualdade. E esse tribunal, nesses julgados que ele coleciona aqui, ele mostra que esse manto da Constituição
esse tecido, ele alarga esse tecido, ele estende esse tecido para não deixar ninguém de fora dele. Esse tecido se alarga, se estende e vai a espaços onde ele era impensável e coloca dentro de todos muitas pessoas que são humanas como nós, mas que não cabiam no conceito de todos. Então, é conceitual o que esse tribunal faz. Não é banir preconceitos, mas é alargar a noção de todos para que tenhamos realmente igualdade. Marotamente, o termo é maroto, marotamente, nós aprendemos a diminuir os direitos, diminuindo a noção de todos. Porque, sim, todo mundo que é igual a mim, todo mundo igual são todos. E quem é igual a mim está em todos. Quem não é igual a mim não possui direitos, porque não está do conceito de todos, porque nós construímos marotamente a ideia de que todos é uma multiplicação de mim. E a minha multiplicação pura e simples, ela é restritiva, ela é excludente, ela é apequenadora. E a noção de todos é plural, é diversa, é sem parâmetro, cabendo qualquer ser dentro da noção de todos. Por isso que me empolga essa jurisprudência, não porque ela é não preconceituosa, mas porque ela é conceituosa, dando o conceito de todos. Quando eu vejo ali nas costas a conselheira Ieda, eu vejo o Obaluayê, o orixá, e eu percebo que é um ser poderosíssimo, luminoso, dos mais iluminados do panteão, mas que pelo estigma fica escondido de todos por debaixo daquela palha. Esta mitologia nos ensina que o estigma retira o poder das pessoas e gente maravilhosa do convívio social. Então, é prazeroso numa sessão como essa ver essa imagem marcante de Obaluayê nessa nossa conversa. Poderosíssimo, mas que o estigma o retira do convívio dos orixás. E caminhando, porque o tempo é curto, eu sei, eu gostaria de dizer, Tony, que esta conversa girou ao redor de 2 livros. Um muito lindo que você mostra, A Constituição, Apaixonado, e outro que esse tribunal hoje lança, fazendo a coletânea de seus julgados. Quando você fala que terá netos, que virão os seus netos, eu imagino que a Constituição, esse livro, estará vigorosíssimo para os seus netos, produzindo frutos na igualdade que nós sequer alcançamos hoje em nossa inteligência. Mas esse tomo que hoje a gente está comemorando, oxalá, seus netos lerão e dirão: vovô, por que as pessoas gastavam tantas palavras para dizer o óbvio? Essas crianças, esses seus netos dirão isso dessa jurisprudência suada, trabalhada que nós fizemos, porque teremos uma sociedade melhor e igualitária. Do mesmo jeito que as crianças perguntam: mas papai, por que a quantidade de pitialina, a quantidade da cor da pele das pessoas, disso decorria a liberdade ou não de alguém? Da mesma forma que é impossível explicar isso para as crianças de hoje, será difícil explicar, porque nós suamos tanto para escrever essa jurisprudência e porque gastamos tantas palavras para dizer o óbvio. Mas isso espera, é o tempo que fará. Hoje é hora de termos a felicidade de ter tido a capacidade de escrevermos o óbvio, mas com o vigor, com a qualidade e a autoridade que o Supremo Tribunal Federal faz para que a nossa Constituição tenha. A Constituição seguirá fecunda, fértil, plural nas próximas gerações. E esse livro que hoje a gente comemora, saibamos, tenhamos a modéstia e o otimismo de que os nossos netos dirão: mas vovô, por que vocês gastaram tanto tempo, tanto papel e tanta palavra para dizer o óbvio? E diremos: era uma geração que estava fazendo uma nova abolição. Era uma geração que estava banindo preconceitos, era uma geração que estava produzindo igualdade, era uma geração que estava alargando o conceito de todos. Muito obrigado pela oportunidade dessa celebração. Meus cumprimentos, ministro Toffoli. Essa é mais um grande marco da sua passagem pela Corte. O Ministério Público é pleno de felicidade em ver o quanto avança a cidadania. O outro nome da liberdade, porque a liberdade é um termo vago e lindo, mas o nome mais concreto da liberdade, mais encarnado que tem, se chama cidadania.
E sempre que a gente encontra um cidadão maiúsculo, como estamos vendo aqui, vemos o quanto é poderosa e duradoura a liberdade na nossa sociedade e na nossa vida. Encantado pela oportunidade, meus cumprimentos, ministro Toffoli. É um dia de muita felicidade, como disse a conselheira Ieda, aos nossos ouvintes pela TV Justiça. Saibam, esperemos que cheguem rápido as crianças que digam por que tiveram que escrever tanto para dizer o óbvio. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Boa noite a todos. Nessa noite realmente de alegria, nesses tempos de tantas tristezas, né? Com a pandemia, com o isolamento social, com o distanciamento que nós temos e com muitos que morreram em razão desse novo vírus. Mas no meio, né, dessa situação, nós não podemos deixar de celebrar. Nós não podemos deixar de celebrar a vida e nós não podemos deixar de celebrar os avanços da sociedade. Nesse sentido, cumprimento o querido ministro Aires Brito, ministro de sempre, querido amigo, e um homem à frente do seu tempo. Eu me lembro que o ministro Aires Brito sempre costumava citar nas sessões do Supremo uma frase de Victor Hugo, como é bom que uma ideia chegue o tempo que uma ideia amadureça. Então, como é bom estarmos aqui. O ministro Aires Brito foi um iluminado e ele tinha uma visa atrativa porque as causas sociais de minorias geralmente caíam com ele e ele, de maneira brilhante, trazia os seus votos e os seus votos geralmente eram aprovados à unanimidade, realmente mostrando a força do tempo que chegou, mas a força de uma sociedade que tem um sistema de justiça e instituições fortes, como o Ministério Público aqui presente, e não só presente pelo fato de ser hoje o Procurador-Geral em exercício, mas aqui presente com alegria, como nós verificamos em sua face, em seu gestual, não só com alegria, mas também com emoção. O Ministério Público no Brasil, para além da ação penal, tem essa função que eu reputo das mais importantes, de defender a Constituição e poder também atuar como fiscal da lei, atuar no Supremo Tribunal Federal, na bancada ao lado da presidência e trazendo esse olhar institucional para além de todas as questões, a igualdade, a fraternidade, a solidariedade possam prevalecer. Que bom esse olhar do Ministério Público. A Advocacia Pública da União, o advogado-geral aqui presente, função essencial. Nós temos aqui o Ministério Público e a Advocacia, as funções essenciais da Justiça. Doutor Levi, querido amigo de década e querido professor universitário, dando aí para nós uma aula, mais uma vez, e mostrando que tem uma habilidade enorme, Vossa Excelência tem uma capacidade enorme de trazer também a posição institucional e a posição do dever, que também uma advocacia que há de ser de Estado, ela apresenta junto ao Supremo Tribunal Federal e junto à Justiça brasileira. Muito bom a presença de Vossa Excelência. A doutora Ieda, aqui presente, que representa aquele locus da sociedade dentro do Estado, através do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é uma sociedade em que envolve a institucionalidade, envolve a participação da sociedade civil e que faz um trabalho fenomenal na defesa dos direitos humanos. É uma alegria, é uma presença de Vossa Excelência aqui, representando, enfim, a sociedade. E a luta representada aqui pelo nosso presidente da Aliança LGBTI+, querido Tony Reis, e pela secretária da Aliança, Rafael West. Essa luta, evidentemente, que se o Supremo tomou essas decisões, é porque houve quem apresentou. Houve as funções essenciais à Justiça, através de advogados privados, houve a participação da AGU, houve a participação do Ministério Público e, ao fim e ao cabo, as decisões tomadas pelo colegiado no Supremo Tribunal Federal,
que ora retratamos nessa obra Diversidade, repositório jurisprudencial relativo à diversidade, com várias questões que já foram aqui faladas e que já foram aqui retratadas. Mas nós não podemos esquecer do nosso passado e não podemos esquecer, e sem dúvida nenhuma, essa Constituição que foi aqui e é aqui merecidamente louvada, ela foi obra de um movimento muito grande da sociedade e fruto de um processo histórico aqui retratado em várias falas, em belas falas, em emocionantes falas. Nesse sentido, nós temos que reverenciar aqueles que escreveram a Constituição. E eles escreveram por quê? Porque foi uma Constituição que teve muito povo, foi uma Constituição que teve muita sociedade, foi uma Constituição que foi plural exatamente porque ela foi aberta às discussões de todos nessa tolerância. E o Tony tem essa característica, eu conheço o Tony desde que ele era solteiro, depois a mãe dele casou com o companheiro para que ele ficasse no Brasil. Vejam, o Estado levar a pessoa a uma situação limite. Depois, com a decisão do Supremo, ele casa com seu companheiro. Depois, com a decisão, mais uma vez, ele pode adotar filhos e ter uma família. E essas crianças que não estariam em família passam a ter família. Então, isso realmente é realmente defender no concreto, na realidade, a família. É dar um lar para uma criança que não teria e dar um filho a um pai, a companheiros, mães, pais, e com certeza criarão essa criança da melhor maneira, com muito amor e com princípios de tolerância, com princípios de compreender aquilo que eu sempre ouvi do Tony Reis, que ele nunca dirigiu uma palavra de preconceito, uma palavra de ódio, uma palavra de indignação àqueles que muitas vezes lhe apresentavam preconceitos, àqueles que muitas vezes não tinham tolerância para com a comunidade LGBTI+. Então, é muito importante que esse testemunho e essa liderança, Tony Reis. Mas eu sempre, nessa solenidade... Lindas. Ele acaba de apresentar aqui os filhos, como a locução da TV Justiça foca agora na minha pessoa, não apareceu as imagens. Mas eu vou pedir, então, para que as imagens da TV Justiça... Você precisaria falar, Tony, e apresentar os filhos. Vou desligar o meu som, abre o seu. Só um minutinho. Vem aqui, Jéssica, Felipe, volta aqui, Felipe. Volta aqui. Muito bem. Olha, aqui está a Jéssica. 17 anos. O Felipe tem 15 anos. E olha, ministro Dias Toffoli, são heterossexuais. O Felipe está namorando, apaixonado, minha filha apaixonada também. E muito bacana. E foi graças à ministra Carmen Lúcia e o ministro Marco Aurélio, que nós temos, graças a eles, nós conseguimos adotar depois de 7 anos batendo no judiciário. E chegamos até o Supremo para conseguir a adoção. Então, é emocionante, estou super emocionado de ver isso. Enfim, é a vida, né? Obrigado. De nada. Vejam aí, são depoimentos concretos, como foi também da Rafaela, que disse que pôde mudar o nome e passar a ter uma identidade. E é muito importante que isso seja transmitido ao vivo, pela TV Justiça, pela Rádio Justiça, pelo canal da TV Justiça, pelo YouTube, e fique registrado para a história, assim como registramos esses julgados nesse documento. Mas eu sempre, nas solenidades, eu trago uma fala por escrito, para ficar também o registro, mas não poderia deixar de fazer essa introdução de coração, e agradecendo a todos as palavras carinhosas e amigas para comigo,
mas que são méritos, não eu e nem posso dizer que são méritos do Supremo, mas são méritos de um movimento social e de uma sociedade que alcançou um grau civilizatório e avançado. Isso é fruto de toda uma sociedade. E se o Supremo, ele foi um instrumento para verbalizar isso e para dar efetividade àquilo que estava no livro, àquilo que estava na Constituição. Mas não há dúvida de que, se não houvesse alguém batendo a porta todos os dias, a coisa ficaria na mesma. Porque a justiça também não age por moto próprio. Ela precisa de ter a sociedade e de ter o sistema de justiça. Advocacia, Ministério Público, Defensoria, que atuam para fazer a efetividade dos direitos. E por tudo isso, é com satisfação que lançamos hoje a obra Diversidade e Jurisprudência do STF na coleção de bibliografia temática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo como tema a diversidade. Reunindo os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal acerca do tema da diversidade sexual, assunto da maior relevância para o Estado Democrático de Direito brasileiro. A Constituição de 1988 propugna a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. Nossa Carta Cidadã também elenca, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e, destaca, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu sempre costumo dizer que este artigo 3º da Constituição é o núcleo do nosso pacto fundante de 1988, ou do nosso pacto refundante para um Estado verdadeiramente democrático e igualitário. Essas diretrizes compõem os fundamentos do nosso Estado constitucional e democrático de direito, devendo ser elas os objetivos das ações dos poderes públicos, porque este é o comando da Constituição. São objetivos da República Federativa do Brasil, e aí lança os 4 incisos do artigo 3º que acabei de ler. Essas diretrizes, portanto, são obrigação dos agentes públicos e nós temos que considerar esses objetivos como sendo o nosso pacto fundante, a nossa razão de ser enquanto agentes públicos. O Supremo Tribunal Federal, no cumprimento da sua elevada missão de zelar pela Constituição de 1988 e de garantir os direitos humanos e fundamentais, construiu uma sólida jurisprudência em defesa das liberdades individuais e dos direitos das minorias. Para prestigiar e divulgar algumas dessas decisões, já lançamos anteriormente uma série de publicações, exatamente prestigiando a temática da defesa dos direitos das minorias, uma sobre a proteção da mulher e outra sobre igualdade étnico-racial. Lançamos agora a presente obra, que possui excetos de decisões, sejam monocráticas e de acórdãos também do Tribunal, publicados até julho deste ano, julho de 2020, sobre o importante tema da diversidade. Senhoras e senhores, sabemos que os LGBTI+, são vítimas ainda diárias do preconceito, traduzido muitas vezes em atos de violência e na dificuldade de conseguir espaço no mercado de trabalho e de ter acesso a serviços públicos básicos. Como diz o jurista português Boaventura de Souza Santos, abro aspas, temos o direito a ser iguais, quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes, quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Diz ele, daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Fecho aspas. O Supremo Tribunal Federal está atento às demandas LGBTI+, por respeito, tratamento isonômico e inclusão social, conforme ilustram os vários julgamentos em que esta Corte, lastreada na dignidade da pessoa humana
e no direito à igualdade proferida. Destaco a histórica decisão proferida em 2011, em que o Supremo, à unanimidade, reconheceu a natureza de entidade familiar da união homoafetiva e os direitos fundamentais dos casais homoafetivos. Julgamento que foi ponto de partida para o reconhecimento de uma série de outros direitos. Direitos que já estavam na Constituição, mas que não estavam efetivados, concretizados na realidade. E registro mais uma vez, e daí a importância da presença do ministro Aires Brito, que Sua Excelência foi o relator deste caso. E este caso, em 2018, foi premiado pela Unesco, tendo sido inscrita como Patrimônio Documental da Humanidade no Registro Nacional do Brasil. O prêmio foi recebido exatamente pelo ministro Aires Brito, aqui presente, relator do caso e autor do brilhante voto condutor que angariou a adesão de todos os ministros da Casa. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou a omissão do Congresso Nacional em tornar crimes a homofobia e a transfobia, equiparando tais condutas ao crime de racismo, legislação já existente. E, em outro julgamento, declarou a inconstitucionalidade da proibição de doação de sangue por homens homossexuais. Esses e outros julgamentos emblemáticos estão contemplados na obra que está sendo lançada hoje, a qual é o resultado de um rico trabalho de análise e de seleção da jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Esta obra circulará nos meios judiciais, políticos e acadêmicos, contribuindo em larga medida para afirmar e firmar os direitos humanos e fundamentais da comunidade LGBTI+. Agradeço a todos os presentes nessa solenidade, que é daquelas que a gente faz com alegria e com prazer e participa, mesmo que demore um pouco mais. E é importante porque é um momento de celebrar uma evolução histórica muito importante. Agradeço em especial ao ministro Aires Brito, ministro de sempre desta alta corte e árduo defensor dos direitos fundamentais e das minorias. Agradeço ao Tony Reis e a Rafael West, que aqui muito bem representam e comandam e lideram a comunidade LGBTI mais em seu movimento. Agradeço às funções essenciais da Justiça aqui presentes, os nobres representantes, Procurador-Geral da República em Exercício, Dr. Humberto Jacques, o Advogado-Geral da União, Ministro José Levi, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, todos aqui presentes, pelo auxílio permanente na busca pela efetividade dos direitos fundamentais de todas e de todos. Agradeço, por fim, a todos do Supremo Tribunal Federal que atuaram nessa realização da edição dessa obra, ainda há tempo de terminá-la em minha gestão, a secretária de documentação, na pessoa da todos da Secretaria de Documentação, na pessoa da secretária Nayara Cabeleira, por mais essa valorosa publicação. E como disse um dos que me antecederam, a respeito da felicidade, muita saúde a todos, sejam todos felizes. Agradecendo a presença de todos, encerramos essa solenidade de lançamento da coletânea Diversidade, Jurisprudência do STF e Bibliografia Temática. E a seguir, balanço do TSE aponta que o número de mesários voluntários já é maior que da última eleição. Voltamos já. No texto constitucional, como princípio fundamental, como bússola para a República Brasileira, que é dever do Estado, é dever de todos nós, lutarmos, caminharmos para construir uma sociedade livre, justa e solidária. A convocação dos mesários começou no dia 18 de agosto. E para incentivar a participação do brasileiro como mesário voluntário, a Justiça Eleitoral lançou uma campanha nacional no rádio e na TV, protagonizada pelo médico Drauzio Varela. A ideia é mostrar a importância desse trabalho e ainda os cuidados que a Justiça Eleitoral vem tomando para proteger a saúde de todos no dia da votação. E o número de inscritos já ultrapassa o das eleições anteriores.
a notícia surpreendeu. Desde o início da campanha dos mesários voluntários, nós já tivemos um aumento, quase o dobro das inscrições em 10 dias, o dobro de tudo que a gente conseguiu nos últimos 7 meses. Em tempos de pandemia, foi uma surpresa a alta procura para trabalhar nas eleições municipais deste ano. Isso demonstra mesmo que as pessoas querem contribuir mesmo com a democracia, querem exercer esse papel, querem participar, né, da cidadania. E o que chama a atenção é que em vários cantos do país, o número de pessoas que se inscreveram para trabalhar nas eleições como mesários voluntários este ano já é maior que em anos anteriores. São Paulo e Rio de Janeiro já superaram as inscrições das eleições municipais de 2016. Pernambuco já tem mais cadastros que nas eleições de 2018. Tocantins e Paraná, o número de inscritos já ultrapassa o das eleições de 2016 e 2018. Os registros até agosto em São Paulo já somam mais de 115 mil mesários voluntários. No Rio de Janeiro, são mais de 11 mil a mais de inscritos em relação a 2016. Em Pernambuco, 30 mil pessoas já estão cadastradas. No Tocantins, o número de mesários voluntários é muito maior do que nas eleições passadas. Assim como no Paraná, onde já são mais de 52 mil mesários voluntários no cadastro. Esse número corresponde a 40% do número de mesários que a gente vai precisar para trabalhar em novembro. Desde o início da campanha, o número cresceu muito e a gente ainda tem os dias de campanha até o término do prazo para a convocação do mesário. A campanha ainda está no ar e sendo veiculada nas redes sociais do TSE e nas TVs abertas. Nela, o Dr. Drauzio Varela dá o recado. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. Para se inscrever ainda dá tempo. É só procurar um cartório eleitoral ou se cadastrar pelo e-título. O prazo vai até o dia 16 de setembro. Você sabe o que são deepfake e shallow fake? Descubra agora na segunda reportagem da série produzida pelo TSE sobre desinformação. Os especialistas são unânimes em dizer que fofoca, mentira e desinformação sempre existiram. A grande diferença é que a tecnologia trouxe uma enorme variedade de truques para quem gosta de espalhar notícias falsas. Atualmente, até de vídeo a gente deve desconfiar. É que com um programa de computador, por exemplo, é possível alterar o rosto ou a voz de uma pessoa. É a chamada deepfake. São utilizadas técnicas de inteligência artificial e de aprendizado de máquina para se criar, de fato, um vídeo ou áudio que é falso, que é completamente fabricado, tentando, né, simular um vídeo real ou um áudio real. Então, isso acontece com técnicas em que a ferramenta ela aprende características de som, de imagem, com base em dados de luz e de forma, e com isso consegue criar um vídeo completamente fabricado. Além disso, a gente também tem a chamada shallow fake. A ideia é a mesma, gerar desinformação. Mas, nesse caso, não há o uso de inteligência artificial. Quem pretende espalhar a informação falsa apenas edita o vídeo ou áudio para tirar o conteúdo de contexto. O que acontece é que eles são vídeos existentes e que são divulgados como estando em outro contexto. Pode ser apenas um pedaço de um vídeo também, e aí quando você divulga apenas um pedaço de um vídeo, às vezes a fala fora de contexto tem uma interpretação completamente diferente. E com tanta tecnologia sendo utilizada para a desinformação, como o eleitor pode se defender? Existem algumas técnicas para descobrir quando o vídeo foi alterado. Existem alguns detalhes que podem fazer com que eles possam ser identificados, né? Geralmente, por exemplo, o olhar de quem está sendo retratado em um deepfake, ele é fixo, porque olhos e o piscar é um pouco mais difícil de ser simulado. Além disso, continua valendo a máxima. Desconfie sempre de declarações ou matérias absurdas demais. Procure informações em fontes confiáveis e, na dúvida, não compartilhe.
E amanhã, na terceira e última reportagem da série Desinformação, veja como combater a disseminação de notícias falsas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região oficializou a posse do novo desembargador César Jataí Fonseca. Ele ingressou na Justiça Federal como juiz substituto e foi promovido a titular da 6ª Vara do Maranhão. Com passagem pela Justiça Eleitoral, César Jataí atuou como juiz convocado em vários gabinetes de desembargadores do TRF1. Acordo assinado entre o governo do Rio Grande do Sul e a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Pelotas vai garantir a transferência de recursos para as atividades de ressocialização de presos. O termo oficializa o início do funcionamento da primeira unidade prisional do interior do Rio Grande do Sul com o método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A solenidade virtual foi conduzida pelo governador do estado, Eduardo Leite, com a presença de autoridades e convidados ligados ao projeto. Eu tenho certeza que serão novos tempos na execução das penas aqui em Pelotas, porque por essa metodologia, que já é testada e aprovada em todo o Brasil há muitos anos, nós poderemos garantir profissionalização, educação, assistência familiar, social e dignidade às pessoas que estão cumprindo pena e possibilitar que essas pessoas, então, renasçam, recomecem as suas vidas com dignidade junto da comunidade. A APAC Pelotas, no sul do estado, começa a operar com 2 recuperandos. Mas o plano de trabalho prevê a ampliação gradativa para 20 vagas até abril de 2021. Ainda em fase experimental em todo o Brasil, o método prevê que condenados a penas privativas de liberdade sejam recuperados e reintegrados ao convívio social de forma humanizada e com autodisciplina. A primeira APAC do Rio Grande do Sul foi instalada em Porto Alegre, no Instituto Penal Piobuc, e começou a receber apenados em dezembro de 2018. O Flamengo e a Federação de Futebol do Distrito Federal vão ter que pagar cerca de R$282 mil por danos morais coletivos. Eles foram condenados pelo confronto entre torcedores no estádio Mané Garrincha, ocorrido em 2016 em jogo contra o Palmeiras. De acordo com o Ministério Público, foram vendidos 10 mil ingressos a mais que a capacidade do estádio. Com um número insuficiente de seguranças para esse tamanho de público, foram registradas várias ocorrências durante a partida. O dinheiro a ser pago pelo clube e pela federação será revertido ao Fundo de Defesa do Consumidor. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.